Olá, boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem vos está falando é o pastor Crispim e eu quero deixar uma palavra de Deus nessa noite para nossa meditação. Aqui no livro de Mateus, livro de São Mateus, capítulo 7, a partir do seu versículo 7, tem como tema Jesus incita a orar. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontrará. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe darás pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façais vós também a eles, porque esta é a lei e aos profetas. Louvado seja Deus, né? Então aqui nós estamos vendo que o Senhor aqui, ele não o tema vai dizer que Jesus incita, né, a orar. Então Jesus ele está nos incitando, né, louvado seja Deus, a nós orarmos, né? E pedir para o Senhor o que nós necessitamos. E nós sabemos que Deus ele sempre tem, né, algo de melhor para dar, né, aos seus filhos. Ele aqui está dizendo qual, né, entre vós, né, o pai que tem um filho, e se seu filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Ou se pedir, né, um peixe, vai dar uma serpente, um escorpião. E ele está dizendo que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu, ele tem melhor para dar àqueles, né, que pedem. E ele está dizendo que da forma que nós queremos que os homens façam conosco, né, algo de bom, nós também temos que fazer o mesmo, porque aqui a palavra está dizendo que é a lei e os profetas, né? Como que eu quero que Deus faz algo de bom para mim, né? Que as pessoas que estão à minha volta faz algo de bom para mim, enquanto eu, muitas das vezes, vou fazer mal para os outros, quero receber o bem. Então, nós vamos receber o nosso fruto de conformidade, né? O que nós plantamos, a colheita do que nós vamos colher é de conformidade àquilo que nós vamos plantar. Se eu faço bem, provavelmente eu vou receber o bem, mas se eu vou fazer o mal, provavelmente eu vou receber o mal, porque essa vai ser a fruta, né? A colheita daquilo que eu estou plantando. E Deus, ele quer que nós, né, como filho de Deus, por mais que Deus saiba o que nós precisamos, o que nós necessitamos, mas ele quer que nós confessa para ele, né, conta as nossas necessidades. A Bíblia vai nos narrar uma história no livro de João, né, capítulo 5, a partir do verso 1, que havia uma festa entre os judeus, né, e Jesus, em um daqueles dias, ele foi para aquela festa. E havia ali perto da porta chamada Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico chamava-se Betesda. Um tanque qual tinha 5 aprendizes. E diz que ali havia muitas pessoas conchos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque todas as vezes que aquela água era movimentada, o primeiro que entrasse naquele tanque era sarado de qualquer enfermidade. E a palavra de Deus vai dizer que ali havia um homem que já havia, né, paralítico, naquela cama já há 38 anos. E aquele homem estava ali esperando, né, o movimento das águas
para que ele fosse, né, entrar naquele tanque para ser curado. Porque a palavra vai dizer que em tempo descia um anjo. Mas a palavra não vai dizer, né, a extensão daquele tempo, né? Quanto tempo durava para aquele anjo vir movimentar aquela água, voltar e descer novamente ali para tornar a movimentar aquela água. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez eu não sei, pessoas que nesse momento possam me assistir no momento dessa live ou depois, quanto tempo você está à espera de um milagre, né? E o que você tem pedido a Deus. Mas Deus, ele tem contemplado, né? E o milagre vai acontecer no tempo de Deus. E Deus, ele sabe tudo que nós pedimos, que nós necessitamos. E quando nós pedimos algo de mal, às vezes Deus, ele não vai conceder, porque a Bíblia diz que nós recebemos mal porque não sabemos pedir, né? E às vezes quando nós pedimos coisas que é mal, que não é da vontade de Deus, Deus, ele não vai nos dar porque ele não quer que nós às vezes se machucamos. E quando nós pedimos algo que às vezes não é algo que aquilo que Deus tem para nós, se Deus nos conceder e depois nós viemos, né, se frustrar com aquilo, não é culpa de Deus, né? Porque foi o que nós pedimos. Então aquele homem ali, quando Jesus chegou até ele, Jesus bem sabia o que aquele homem estava sentindo, o que ele estava precisando. E Jesus chegando até ele ali, disse assim: queres ficar são? E aquele paralítico vai dizer: Senhor, não tenho ninguém que me coloca num tanque quando a água é movimentada. Porque todas as vezes que eu vou, né, para entrar na água, vai outro antes de mim, né? E quer dizer, outro entrava ali, recebia a sua cura, saía e ele continuava ali na fila de espera. E Jesus disse: olha, pega a tua cama, o teu leito e anda, né? Então quer dizer, Deus muitas vezes não quer que nós chegamos perto dele para fazer lamento que alguém disse ou deixou de falar, que alguém ajudou ou deixou de ajudar, que alguém disse que você é uma pessoa capacitada, tem mérito para alcançar algo ou se não tem, mas o Deus que ele nos chamou, ele nos capacita. E às vezes nós somos, né, até mesmo subjugados, rejeitados, né, quando nós confiamos em alguém, esperamos que alguém muitas vezes vai estender as mãos para nos ajudar e às vezes nós se decepcionamos. Mas nós sabemos que o único que não vai nos desamparar é o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor fala que pode até uma mãe rejeitar o seu filho, a qual saúde a sua entrânia, mas o Senhor jamais ele vai rejeitar os seus, né? Então o Senhor, ele é o nosso amigo, né, verdadeiro e fiel. Ele não nos desampara. E ele chega no momento certo. E ali aquele homem, ele recebeu o seu milagre, né? Aquele dia, e o nome do Senhor foi glorificado, né, sobre a vida daquele homem. Então que nós viemos, né, saber, quando nós chegar diante de Deus, dobrar o nosso joelho para pedir algo ao Senhor, que nós viemos saber, né, pedir algo, né, que está de acordo com a vontade de Deus. Aqui no livro de Segunda Crônica, né, tem uma passagem que eu acho muito linda essa passagem. No livro de Segundas Crônicas, capítulo 1, seu versículo 7. A palavra que diz assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Segundas Crônicas, no seu capítulo 1, seu versículo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pedes-me, o que queres que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre o povo, numerosos como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me a esta, para que eu possa conduzir-me a para que eu possa conduzir-me a, a destra
deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, e nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pedisse longanimidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza e bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ideia, ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Né? Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui, né? Salomão, ele vai ter um encontro aqui com Deus naquela noite. E Deus ali chega para Salomão e fala para que Salomão pedisse o que Salomão quisesse, que Deus o concederia a Salomão, né? Salomão agora estava diante de Deus, né? Ele poderia pedir o que ele quisesse. Salomão, simplesmente, ele vai pedir uma coisa, para que Deus desse a ele sabedoria, para que ele pudesse julgar a causa daquele povo a qual Deus tinha constituído ele como rei. E Deus, ele vai alegrar desse pedido de Salomão, porque Salomão estava diante de Deus e ele não pediu bens materiais, né? Não pediu riqueza, não pediu fartos dias de vida, ele não pediu, né, a morte dos seus inimigos, mas ele pediu a Deus sabedoria para que ele soubesse conduzir o teu povo, né? E Deus ali agradou daquele pedido de Salomão e concedeu a Salomão sabedoria, né, fartos dias de vida e muitos bens na riqueza. De forma que nos dias de Salomão não houve alguém com a sabedoria de Salomão e nem mais, né, com mais riqueza que Salomão. Né? Poderia ter ouvido alguém, talvez, quem sabe, até que chegou ao alcance de ter as riquezas como Salomão, sabedoria, mas mais sábio do que Salomão não existiu na época de Salomão. Né? Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio. Então, porque ele pediu algo que agradou a Deus, Salomão, além de ele não pedir, né, a morte dos seus inimigos, não pediu farto dias de vida, não pediu riqueza, só pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Salomão também não fez um pedido, pedindo sabedoria só para defender a si próprio e defender a sua casa. Ele pediu a Deus sabedoria para poder lhe julgar, saber defender a causa de toda aquela nação. E nós sabemos que esse é o objetivo de Deus quando Deus levanta alguém, né, para liderar, para governar. É uma pessoa que ele não pensa só em si, só nos seus, mas que ele tem um coração voltado, né, para governar para todo o povo a quem Deus, né, o constituiu ele como uma liderança, como, né, Salomão, no caso, naquela época, que era um rei. E foi isso que Salomão fez. Ele estava disposto ali a trabalhar, né, ter sabedoria para poder defender a causa de todo o seu povo, a qual Deus tinha constituído ele como rei. Então, a Bíblia diz que nós recebemos mal porque, né, não sabemos pedir, mas quando nós pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus, certamente Ele vai nos conceder, porque nem tudo que às vezes nós queremos, que às vezes é o que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, né, que é o livro de Provérbios, nós sabemos que o escritor desse, né, o autor desse livro foi Salomão, e ele vai dizer que o coração do homem faz plano, mas a resposta, ela provém dos lábios, né, do Senhor. Então, às vezes, nós fazemos plano, nós pedimos, planejamos algo, fazemos projetos, mas é o Senhor que aprova, né? Então, que essa palavra ela possa ficar nesse dia de hoje, né? Nessa noite, no nosso coração. O Senhor trouxe ao meu coração o desejo de deixar uma palavra de reflexão. E eu estou deixando essa palavra aqui
para nossas vidas, como direção para nossas vidas, né? Para todos aqueles que vão ter acesso a essa live, e que Deus ele possa falar o coração de cada um, que nós possamos, né, ter uma noite de paz, de bom descanso, né? Na presença do Senhor, em nome de Jesus.